Olá! Se você chegou até esse vídeo, pode ser que você tenha recebido uma indicação do YouTube, pode ser que você tenha feito uma pesquisa sobre constelações, ou talvez porque você assistiu o primeiro vídeo que eu fiz sobre o que é constelações. Eu sou Val Teixeira, sou psicóloga, terapeuta do feminino e consteladora, e nesse vídeo eu vou trazer mais informações sobre a constelação. Para que serve? Quem pode constelar e quais os assuntos que a gente pode constelar? Então venham comigo. Se você não sabe ainda o que é constelação ou se não assistiu o primeiro vídeo, sugiro que assista primeiro para ficar mais fácil para você acompanhar esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Quem pode constelar? Todo mundo. Qualquer pessoa pode constelar. Para que serve a constelação? A constelação serve para ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa visão. Às vezes a gente tem alguns problemas que a gente não consegue resolver. Às vezes a gente acha que não entende, outras vezes a gente entende aonde está o problema, mas não consegue ultrapassar esse lugar, essa situação. A gente vai e daqui a um pouco a gente está fazendo a mesma coisa de novo, faz as mesmas escolhas, ou desanima num determinado local, desiste do que quer. Então sempre vai ter algum probleminha que a gente não consegue ultrapassar. Para esses casos, a constelação é muito indicada. E o que ela vai fazer? A constelação, ela não traz nenhuma resposta milagrosa. Aliás, ela não é mágica. A constelação, ela é muito concreta. Ela vai trazer para a gente as respostas que a gente precisa, mas que estão dentro da nossa história, dentro do nosso sistema, dentro da nossa inconsciência. É através da constelação que a gente vai ampliar a consciência que a gente não tem. E essas respostas, às vezes, elas aparecem numa única constelação, a pessoa consegue pegar aquele material e ela consegue evoluir e resolver todo o problema dela. Outras vezes a pessoa precisa pegar esse material e buscar uma ajuda terapêutica. Ela precisa de alguém que ajude a ressignificar ou tirar alguma crença limitante, já que ela conseguiu identificar onde tudo está instalado. Ou às vezes algumas outras pessoas vão levar esse tema por muito tempo até que todas as informações comecem a aparecer. É comum, por exemplo, depois de uma constelação, as pessoas terem sonhos muito significativos. Por quê? Porque estão vindo informações para a nossa consciência. E o sonho nada mais é do que isso, informações do nosso inconsciente que estão vindo e passando para o campo da consciência. Então a constelação tem toda essa magia, mas ela não é mágica. Ela exige que a gente assuma a nossa postura de adulto. Não adianta abrir uma constelação, fazer uma constelação e depois você continuar no mesmo lugar, agindo da mesma forma, só esperando que a constelação mude a sua realidade. Isso não vai acontecer. Às vezes algumas pessoas fazem e depois me ligam ou com qualquer outro profissional também e falam, olha, mas tudo continua do mesmo jeito, mas o que você fez com a informação que a constelação te deu. Então, para mim, quem vem constelar comigo, uma das coisas que eu questiono, eu estou falando com o adulto que existe em você? Porque não adianta vir para a constelação como uma curiosidade. Eu quero ver o que a constelação vai me falar. Ela vai falar aquilo que você precisa enxergar. Você está pronto para enxergar? Você vai pegar esse material e você vai fazer um bom uso dele? Ou você daqui 2 meses vai constelar de novo, esperando que novamente alguém faça as coisas para você? Isso não acontece. A constelação tem um poder maravilhoso, mas ela não é milagrosa. Tudo vai passar pela mão de quem está fazendo a constelação. Ou seja, eu tenho a responsabilidade sobre todas as verdades que a minha constelação vai revelar para mim. Tá certo até aí? E quais os assuntos que a gente pode constelar? Todos. Você pode constelar seus relacionamentos, o seu trabalho, relação com filhos,
pode constelar os seus problemas, aqueles entraves que não te deixam ir para frente. Eu não consigo passar num concurso, eu quero enxergar o que está acontecendo, eu quero sair dessa situação. Às vezes algumas pessoas constelam alguns problemas de saúde, a obesidade, algum problema que insiste em aparecer, que às vezes começou naquela pessoa, mas outras vezes a gente percebe que são problemas que vêm do sistema familiar. Tudo isso a gente pode constelar, porque tudo isso está dentro da gente. E como que a gente constela? Podemos fazer a constelação em grupo, que é quando outras pessoas estão assistindo a nossa constelação e a gente escolhe os representantes. O que são os representantes? Representantes são pessoas que estão ali assistindo a nossa constelação e a gente escolhe eles para representar todos os elementos que a gente vai trazer para a constelação. Então, por exemplo, se na minha constelação eu preciso do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu trabalho, eu vou pegar pessoas, eu vou chamar essas pessoas, convidá-las para que elas representem cada elemento que for falado. A pessoa que está sendo constelada, geralmente, ela não participa do movimento, ela assiste o movimento para ela entender as reações que cada elemento está despertando naquele representante, porque essas reações são reações dela. Então, geralmente, não participa ali, ela fica assistindo e fazendo todas as alterações que forem necessárias. Mas a gente constela também individualmente. Quando vamos constelar individualmente, a gente vai usar peças para representar esses elementos. Eu trouxe algumas peças aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, exemplificando algumas histórias que já passaram pelo meu consultório. Mas eu quero lembrar também que hoje nós estamos numa época em que o online está fazendo tudo, inclusive a constelação. Então, sim, é possível constelar online. E como funciona? A pessoa está na casa dela, eu estou no meu consultório e a gente vai abrindo o campo e eu vou movimentando a peça de acordo com as coordenadas que o cliente vai me dando. Então, do mesmo jeito que existe a conexão aqui em grupo ou junto com a pessoa, essa conexão também existe mesmo quando a constelação é online, ok? Bom, uma outra dúvida que é muito comum chegar até mim: posso constelar o meu marido? Porque o problema não sou eu, o problema é o meu marido. Ele é muito agressivo, eu queria que ele ficasse mais calmo. Veja, o seu marido é adulto, não é? Então é ele que tem que ser responsável pelas mudanças dele. Será que ele quer mudar? Mas eu posso constelar a sua relação com essa agressividade. Para que você precisa estar ao lado de uma pessoa agressiva? Para que você precisa permanecer num relacionamento que não está te fazendo bem? Então eu posso constelar todos os assuntos, desde que ele seja pertinente à pessoa que veio buscar ajuda para mim. Não tem como eu constelar alguma coisa que não pertence àquela pessoa. E os nossos filhos? Os nossos filhos, quando são criança, a gente pode constelar os pais como se fosse constelação dos filhos, porque a gente entende que os filhos ainda são reflexo da dinâmica familiar aonde eles estão inseridos. Mas vocês vão encontrar terapeutas que constelam desde criança de 7 anos, a partir do momento que ela já tem uma compreensão para seguir as regras ou para acompanhar toda a técnica. Alguns consteladores constelam sim, outros só fazem isso a partir da adolescência, mas até essa idade geralmente os pais acompanham a constelação para entender tudo o que está acontecendo, porque às vezes a criança não vai saber explicar depois. Então os pais acompanham para entender e para participar da forma como o constelador, o facilitador pedir, sugerir, e aí cada um tem a sua forma de trabalhar. Ok? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos bem básicos que acontecem e mostrar qual é a função da constelação. Por exemplo, geralmente nós usamos personagens que vão representar. Às vezes a gente tem personagens
que tem formato humano, às vezes a gente pega pecinhas que não tem, mas temos os representantes do sexo masculino, representantes do sexo feminino, temos as crianças, os pequenininhos, os maiorzinhos, tem o menino e a menina, tem o bebê e a bebê, a mulher e o homem. E a gente pode acrescentar vários outros elementos, eu trouxe só os básicos para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de um caso em que eu fui chamada para constelar de uma criança de 1 mês de idade, que tinha nascido super tranquila, super bem, mas que de repente, de uma hora para outra, ela parou de mamar. E a mãe insistia muito no desejo de dar continuidade na amamentação, porque ela não queria, ela acreditava que o complemento não seria o ideal para a filha. Na verdade, a gente entende que ela queria era solucionar uma dor que estava dentro dela. E na constelação dela, é bom sempre lembrar que toda constelação é feita depois de uma entrevista muito bem elaborada. A gente precisa pegar dados para que a gente tenha conteúdos até para saber quais os elementos que a gente vai trazer para a constelação. Porque não é toda a constelação que participa todo mundo. A gente precisa entender em que lugar, qual o núcleo base que essa constelação vai, para a gente trazer esses elementos aqui. Nessa constelação, por exemplo, apareceu a bebezinha que a cliente colocou viradinha para cá, olhando para cá, para esse lado, e bem na beirinha do nosso campo. Olha, se você reparar, ela estava assim, bem na beirinha. Conseguem perceber? E aqui, nessa outra peça, esse outro representante era a mãe da mãe. Então, aqui era a mãe da bebê, essa era a bebezinha, essa era a mãe da bebê e que estava olhando para a mãe dela, para a avó da bebê. E aí, na história, a gente sabe que essa avó, quando a mãe estava com 1 mês de idade, ela teve um AVC, ela ficou meses na UTI, e essa criança ficou separada da mãe, então amamentava, foi criada por outra pessoa e depois de algum tempo ela voltou para casa, mãe com algumas sequelas, mas ela veio a falecer. E essa menina, que na época era uma menina, ela continuou olhando para essa mãe. Então nessa constelação ficava muito nítido o medo que ela tinha de morrer também e deixar a menina justamente com 1 mês. Que foi o tempo que ela tinha quando a mãe teve esse AVC. Então, na constelação era muito claro que ela olhava para a mãe no sentido de que eu também vou seguir você. E a criança, em lealdade, que vocês vão ouvir muito falar isso na constelação, as crianças são leais aos pais, por amor aos pais, por lealdade, era como se essa criança dissesse para a mãe, por amor a você, por lealdade a você, eu morro no seu lugar, porque ela já estava mesmo entrando num processo de desidratação. E a gente sabe que essa constelação valeu de que forma? Porque no dia seguinte, essa mesma mãe me mandou uma foto da criança mamando de novo. Ou seja, a gente entende. É claro que não basta a gente fazer isso aqui. Tem todo um processo, essa mãe tem que internalizar essa história, ela tem que reconhecer que ela ainda está buscando por essa mãe que já não existe mais. Então é toda uma questão muito dolorida, é uma questão muito sensível, não dá para ser feita de qualquer forma. Exige uma ética muito grande, uma sensibilidade e um respeito muito grande pela história da pessoa. Bom, essa aqui foi um exemplo, mas recentemente uma pessoa, uma jovem, né, 30 anos, ainda é bem jovem, ela veio constelar a obesidade dela. E aí, como objetivo da constelação,
ela queria desenvolver uma disciplina maior. Por que todas as vezes que ela estava chegando perto do peso ideal, o peso que ela gostaria de ter, ela perdia o foco e ela voltava a engordar novamente? E sempre com a fala, eu engordo sempre mais. E nós vamos fazer essa constelação. Então, ela colocou, ela era personagem aqui. Dentro de toda a entrevista que precede a constelação, apareceu uma relação com a mãe. Então, essa mãe, ela também veio para a constelação. Essa aqui, ela escolheu como representante da obesidade dela. Então, essa é a obesidade. E aí eu pedi que ela buscasse o objetivo, que ela posicionasse o objetivo. Aqui eu estou usando essas pecinhas, mas na constelação real a gente tem outras peças que são objetos que não precisam ter uma forma humana. E ela colocou o objetivo dela aqui atrás. Então vamos dar uma olhada. Como que vocês entendem isso aqui? Como que ela vai atingir o objetivo dela se o objetivo dela não está nem na frente dela, está lá atrás? Porque provavelmente esse aqui não é um objetivo. E a obesidade que ela colocou, na verdade, ela tinha colocado assim, olhando para a mãe dela. Reconhece a dinâmica que ela está carregando um problema, mas esse problema não é realmente dela. A obesidade não é dela, essa obesidade está entre a relação dela com a mãe dela. E ela não tem o objetivo real de ser mais centrada, porque ela é uma pessoa centrada. No trabalho ela dá continuidade, ela é uma pessoa organizada, é só mesmo nessa relação. Então a gente vai pesquisar qual a relação da mãe dela com essa obesidade, em que momento que essa obesidade começou a aparecer. Então todas as filhas também tinham o mesmo problema de sobrepeso e a mãe era uma pessoa magérrima. Olha, a gente já sabe que a obesidade ela tem muita relação com a função materna. Então tem muita coisa aqui que dá para trabalhar. Mas vocês entendem que, por exemplo, só falar isso aqui talvez não seja suficiente. Talvez essa pessoa, a partir do momento que ela teve todas essas informações, ela vai precisar de um processo terapêutico para entender melhor, para ressignificar ou para dar uma função diferente nessa relação, nessa dinâmica que já de alguma forma ou de outra entrou em desequilíbrio. Então, esse é um caso que às vezes só uma constelação não vai ser suficiente, diferente daquele outro da criança. Aquele a gente percebeu que no dia seguinte a criança já estava mamando. Houve uma cura no sistema familiar. Aqui não. Aqui provavelmente ela precisa de um processo terapêutico para resolver tudo isso. Às vezes também a gente faz alguns combinados, por exemplo, de 10 atendimentos. Nesses 10 atendimentos, quando o assunto é muito específico, a gente pode fazer as entrevistas, o diagnóstico. No momento certo, a gente faz a constelação e a gente tem todo o tempo para resolver essa questão que o cliente trouxe para a gente e encerra as 10 sessões e às vezes é suficiente. Não precisa ficar num processo terapêutico por muito tempo. Por quê? Porque era um assunto específico e que já foi resolvido. Então, algumas vezes vamos precisar sim pegar esse material e levar para um processo terapêutico. Outras vezes a gente pode recorrer à constelação para conscientização da dinâmica que a pessoa não está vendo. Então, por exemplo, um caso que apareceu no meu consultório onde era uma mulher de 40 anos que veio trazer a relação dela com os parceiros, porque ela não consegue se relacionar. Ela nunca teve nenhum parceiro fixo e sempre se coloca como se eu não me sinto bem para me relacionar. Mas quando a gente vai fazendo a entrevista, a gente percebe que essa relação se dá no trabalho também. Então, quando ela está sempre muito bem no trabalho, ela pede demissão e ela migra para outro lugar. E aí na relação aqui na dinâmica, apareceu a dinâmica familiar dela e o objetivo que ela tinha, ela queria só entender
essa relação. O objetivo dela seria, quando eu entender tudo isso, eu quero ter um relacionamento, eu quero me sentir aberta para me relacionar. E aqui, essa é a pecinha que eu falei que às vezes a gente usa, sem ser uma peça com formato, né, de pessoas, e esse aqui era o objetivo dela. Então, o objetivo ela colocou aqui como sendo o objetivo de se abrir para um relacionamento, se sentir segura para se relacionar. Aqui ela colocou uma representante para ela, que, segundo a informação que ela me passou, essa criança, essa representante dela, estava olhando para a mãe. E aqui o representante do pai, que olhava para ela. Essa era a fala que ela tinha, ela que montou todo esse campo, esse posicionamento, esse distanciamento, porque tudo isso é avaliado dentro de uma constelação, só que na hora que ela vai olhando, ela começa a perceber que tudo aquilo que ela imaginou que era, na verdade não era. Veja, ela acreditava que ela estava olhando para a mãe, mas ela não está olhando para essa mãe. Consegue ver a diferença? Essa mãe está olhando para ela, até pode ser que sim, mas essa mãe ela olha para cá. E esse pai que ela acreditava que olhava para ela, podem ver que esse pai está olhando para a mãe, não está olhando para ela. Tá? E o objetivo dela? Olha onde está, ela está praticamente de costa para o objetivo dela. Então, quando ela reconheceu isso, e quando ela reconheceu que mais que isso, ela pegou uma criança para representar ela entendeu que muitas coisas estão fora de lugar. Então, quando ela sentiu necessidade, ela entendeu que ela poderia, de repente, substituir essa criança por uma adulta. Só que se essa adulta sair dessa relação, porque essa adulta quer alcançar um objetivo, veja só o que sobra nessa dinâmica familiar. Consegue entender que essa dinâmica não existe se ela sair de cena, porque se ela alcançar o objetivo dela, que era se relacionar, efetivamente, seja com parceiros ou seja no trabalho dela, essa dinâmica familiar vai ficar comprometida. Aliás, já está comprometida. Então, essa mãe, ela precisa de uma criança aqui no meio para que ela continue se ocupando, porque esse pai olha para a mãe, mas às vezes essa mãe está buscando alguma outra coisa. E aí é óbvio que dentro da entrevista que a gente faz, a gente consegue entender quais são os entraves e a gente vai entendendo o para que esse pai olha assim, para que essa mãe olha para lá, para que essa criança, essa pessoa que hoje tem 40 anos, precisa ficar perto dessa mãe. Mas na verdade ninguém se olha. Eu só estou aqui, mãe, para socorrer você. É como se ela estivesse falando para essa mãe, eu sei que você não dá conta de ficar nesse relacionamento. Em lealdade a você, eu fico aqui com você. Então eu não me caso, eu não arrumo uma independência, uma autonomia financeira, embora ela fosse uma pessoa extremamente capaz. Ela sempre trabalhou em empresas muito importantes, com cargos sempre altos, mas mesmo assim ela sempre voltava para a casa dos pais, depois de um certo tempo. Dá para vocês entenderem qual a função da constelação? Então, às vezes, é para a pessoa entender. A hora que ela conseguiu entender que ela está num posicionamento que não é favorável para ela, que não é adequado e que não vai autorizar para que ela vá para frente, porque a nossa relação ela não está autorizada. Primeiro que ela ainda se comporta como sendo uma criança, mesmo sendo uma mulher super capaz, com bastante compreensão, com bastante informação, mas é assim que ela se posiciona. E se ela assumir o que ela quer, se ela conseguir ir para a vida dela, para o destino, buscar o que ela quer no futuro, esse casamento aqui muito provavelmente não vai mais sobreviver. Entendem o que é a constelação? Ou seja, às vezes ela serve para clarear uma dúvida, às vezes serve para resolver, como no primeiro exemplo que eu dei, às vezes serve para trazer o material e agora sim, com esse material, eu vou trabalhar fora daqui. E cada pessoa tem seu ritmo,
Cada pessoa tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de aceitar. Às vezes, algumas pessoas perguntam, eu posso constelar de novo? Constelar de novo o quê? O mesmo assunto? Para quê? Não é que não pode, mas para quê? De quando você constelou da outra vez, você percebeu o que você já saiu do lugar, você percebeu algum ganho? Porque senão você vai constelar em cima do quê? Da mesma dificuldade? Então talvez seja a hora de constelar a sua dificuldade de sair do lugar, não constelar novamente aquele mesmo assunto. Ficou claro para vocês? É um assunto muito rico, é um assunto muito amplo e só mesmo quem participa de uma constelação entende a energia que acontece, a realidade que aparece, da onde que vieram essas verdades que a gente nem lembrava e muitas vezes não estão mesmo no campo da consciência, por isso que a pessoa não lembra. A constelação é isso, não é mágica e também não é show. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas falando, nossa, a constelação se prepara para chorar. Nem sempre você precisa chorar. Nem sempre isso aqui tem que ir para o nível da emoção. Muito ao contrário, tem que trazer o nível da razão, da realidade. Eu preciso ter uma consciência de tudo o que está acontecendo. Em alguns momentos, quando algum cliente está constelando comigo e ele entra num nível de emoção muito grande, é importante até trazê-lo um pouco mais para a realidade, acalmar essa emoção para que ele não perca nenhum sentido do que está acontecendo aqui, porque se ele estiver embebido de muita emoção, pode ser que ele não reconheça todas as diretrizes que estão aparecendo aqui. Então, constelação não é show. A constelação você não precisa chorar, a constelação é séria, não é magia. E ela pode sim te levar para um nível de consciência que dificilmente você conseguiria sem essa técnica. E mais uma coisinha. Vou fazer um outro vídeo para você falando do momento ideal para constelar. Pode ser que você já esteja nele. Vamos lá ouvir? E aí? Gostou de tudo isso? Está pronta para fazer uma constelação? Então dá um like aqui nesse vídeo, assim o YouTube reconhece a relevância desse assunto para indicar para outras pessoas que também tenham as mesmas dúvidas que vocês e acompanhe o nosso canal, se inscreva, assim todas as novidades vocês serão notificados. Se quiserem também pode me seguir no Instagram ou no Telegram, onde semanalmente aparecem novidades acerca de todos os assuntos com os quais eu trabalho. Ok? E até mais!